No que diz respeito ao comércio exterior, os países sempre devem verificar a sua vocação. No caso do Brasil, é muito clara a questão da agroindústria. E no caso da Itália, o nosso querido Made in Italy, que diz respeito à questão dos vinhos, da gastronomia, enfim, da moda, né? De maneiras que eu diria que esse foco pode trazer bons resultados para a relação bilateral dos dois países. Brasil com a agroindústria e a Itália com o Made in Italy. No que diz respeito à aproximação de Brasil e Itália na área de cultura e de turismo, nós podemos destacar que a Itália, como outros países europeus, dão aula quando se fala de turismo. Qualquer cidadezinha que você chega, você tem toda uma infraestrutura para o turismo. E por isso nós devemos aprender com quem faz o turismo e faz bem em todo o mundo, que é o caso da Itália. No que diz respeito à questão cultural, a Itália é berço cultural da humanidade, mas nós já demos alguma contribuição nesse tema quando a deputada Renata Bueno levou os princípios da Lei Rouanet para a Itália, o que possibilitou, entre outras atividades, por exemplo, a restauração do Coliseu de Roma. Eu acho que nem o Brasil e nem a Itália tiveram um negligenciamento nas suas relações com os chefes de governo que você citou. A gente poderia ter falado dos presidentes, mas como você pergunta dos chefes de governo, eu registro que a Itália, infelizmente, é um país muito instável politicamente, se você considerar que nos últimos 70 anos nós tivemos 67 primeiros ministros, ou seja, eles ficam uma média de um ano e pouquinho no cargo. Então, com um sujeito que tem um ano de poder para executar viagens internacionais, é muito curto para pensar em vários países. Se a gente tiver mais estabilidade política na Itália, certamente a gente vai ter mais visitas de primeiros ministros, porque o Brasil é realmente um país italiano. Quando você me pergunta o que pode mudar nas relações do Brasil com a Itália, quando nós falamos de eleições, eu destaco que o Brasil tem eleições diretas para eleger o seu chefe de Estado. E a Itália não, o presidente da República é eleito indiretamente pelo nosso parlamento. Se a gente imaginar que a França é um país da Europa Ocidental com uma presidência da República e também com um parlamentarismo, a gente imagina que o Macron, por exemplo, foi eleito pelo voto popular e o primeiro-ministro foi eleito pelo parlamento. Se a gente pudesse ter um raciocínio desses também com a Itália, defendendo diretas já na Itália, como nós tivemos aqui no Brasil, seria de bom proveito para o cidadão. Sono un cittadino italiano, voglio votare per presidente. Sou cidadão italiano e quero votar para presidente. A questão do Cesare Battisti é uma questão, para mim, muito clara. Você não pode fazer casuísmo. Se você tem um contrato de extradição e a Itália pediu a pessoa no relacionamento de extradição, você deve fazer a extradição. O que a gente teve nisso foi muita politização do tema. Na época, o governo brasileiro não quis fazer a extradição, isso criou um mal-estar tremendo e já a Itália fez a extradição do Pisolato. Eu acho que as relações têm que ser bilaterais, no mesmo respeito e no mesmo sentido. Portanto, eu acho que não existe nenhum motivo para que o Cesare Battisti não seja extraditado. Nós precisamos lembrar que você tem aí uma questão jurídica e uma questão política. Quando a gente fala que o presidente da República tomou uma iniciativa, ele tomou não como o Estado brasileiro, mas como o governo brasileiro. E o governo muda, o Estado brasileiro é que não muda. E na relação do Estado brasileiro, as instituições devem ser respeitadas, a legislação e as questões dos convênios de extradição. Portanto, eu não vejo nenhum motivo para que o Brasil não cumpra a sua parte no acordo de extradição com a Itália. Na realidade, a fila da cidadania é uma questão muito triste, em especial para o Brasil. Eu vou dizer por que em especial para o Brasil. Se a gente pegar o nosso país irmão, que é a Argentina, o país vizinho nosso, você vai verificar que a Itália tem uma população 4 vezes menor que a do Brasil. Mas o seu eleitorado, ou seja, quem tem a cidadania italiana, representa mais de 50% do que os brasileiros. Ou seja, eles têm ali 8 vezes mais cidadãos italianos proporcionalmente do que tem o Brasil. E isto diz respeito a uma questão de uma política pública para a questão dos consulados. Os consulados todos precisam de atenção do Ministério de Relações Exteriores e isso não vem acontecendo.
Eu acho que a questão do limite de gerações é algo que não vai passar. Quem está num outro país fora da Itália e tem a italianidade, tem a Itália como sua segunda pátria, tem a Itália como a sua referência de vida e de família, sempre terá direito à questão da cidadania italiana, independentemente de se é filho, se é neto, se é bisneto, se é trineto, etc, etc, etc. Portanto, eu não defendo limite de gerações para a concessão de cidadania. A questão do Iussoli é uma questão muito polêmica, mas o meu posicionamento pessoal é que a Itália, exatamente pelo nível de imigração que tem recebido, não deva fazer a sua aprovação. Eu, particularmente, sou contra nos termos em que foi colocado, porque se não basta o jeito fazer a imigração, ele acaba sendo cidadão italiano, ou seus filhos, porque nasceram em solo italiano, e de repente você tem que criar toda uma infraestrutura de saúde, de previdência, etc, 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 para pessoas que acabaram de chegar e que eventualmente não contribuíram ainda para o governo italiano. Nós, enquanto italianos no Brasil, somos imigrantes. A minha família e a de todos os que estão, muitos que estão nos acompanhando, certamente vieram para o Brasil e, portanto, são imigrantes. E os imigrantes devem ser respeitados, como têm sido, aliás, muito respeitados na Itália. Mas o que você não pode fazer é você deixar de ter, como a Itália deixa de ter hoje, uma política pública para os italodescendentes, independente de ser brasileiro, americano ou argentino, para que possam retornar à Itália e lá trabalharem ou empreenderem. Eu defendo uma política pública, porque você pode ter lá o indiano, o indonésio, o chinês participando da Itália como imigrante, mas deve-se dar preferência para aquele que é de origem italiana fora da Itália. Olha, nós atuamos em bloco e o Passione Italia é intimamente ligado à questão cívica popular e que tem como candidata a primeira-ministra a ministra Lorenzin, que é ministra da Saúde, e nós vamos aí acompanhar o voto da nossa capolista, a nossa chefe de lista, que é a deputada Renata Bueno. Onde ela apontar, e certamente vai apontar na direção da Lorenzin, vocês podem inclusive acompanhar a entrevista dela, nós acompanharemos porque fazemos parte de um grupo, de um time, nós fazemos parte da Esquadra Passione Italia, aqueles que são apaixonados pela Itália e desejam o melhor para o seu povo.